Mário Sérgio Cortella é unanimidade e exclusivo aqui para a TV Abrap, antecipa para a gente um pouquinho do que vai falar na palestra magna logo mais no 38º Congresso. Professor, muito obrigado pela presença e obrigado pelo esforço também de ter vindo. Você sabe que eu quebrei há 120 dias o joelho direito, mas não quebrei a esperança. Por isso eu venho claudicando hoje, como se fala, mas isso faz com que a gente tenha um gosto imenso, né, de não perder a capacidade de, com outras pessoas, fazer o que é bom, que seja bem feito, construir uma lógica na qual a gente tenha uma vida que seja mais exuberante para todos e todos. Por isso, em vez de aguardar a providência divina, cuidar da previdência humana, né? Isso já dá um passo bem significativo. Exatamente, porque a esperança sempre faz bem. Claro, aliás, você sabe que a palavra esperança, ela tem um radical interno dela que é expes. Aliás, de onde vem a palavra espírito? De onde vem a palavra espírito? A ideia de esperança é aquilo que te dá vitalidade. Quando você enche de fôlego, você se inspira. E por isso a esperança é aquilo que impede que a gente cesse a nossa capacidade de ter, né, a possibilidade de fazer melhor, mais adiante, proteger o futuro ainda bem. Professor, superar estagnações é determinante para quem quer fazer um futuro melhor? É um sinal de inteligência estratégica. Afinal de contas, se mudar é complicado, acomodar é perecer. Afinal de contas, num mundo de alteração contínua, é necessário mexer a cabeça, o modo de fazer, a atuação das coisas. É necessário saber que, como dizia um dia o Nietzsche, se você olha profundamente para o abismo, ele olha de volta para você. E o abismo só fica olhando de volta para a gente quando a gente está parado na beira do abismo. E nessa hora é preciso afastar-se, ter atitude, ter, portanto, uma esperança ativa, que é aquela que vai buscar em vez de esperar. É aquela que vai atrás em vez de aguardar. Tem que ser esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Por isso, resistir às mudanças é complicado. Algumas delas, algumas mudanças a gente precisa resistir. Por exemplo, aquelas mudanças que são malévolas, são ruins. Nós não temos que entrar naquilo que seria um mudancismo desenfreado, né, só porque é preciso mudar. Por exemplo, há coisas que vieram do passado que elas são antigas, mas não são velhas. Aí, por isso elas precisam ter guardado. Nenhum de nós hoje sai, por exemplo, para jantar, porque no restaurante está escrito que ele tem os melhores fornos micro-ondas de São Paulo. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, a gente entra. Né? Há coisas que é preciso mudar, porque elas perderam vitalidade, e outras não, elas se mantêm, né, com força, com inteligência. Por isso, sem dúvida, a estagnação ela é fatal quando é preciso mudar. Paradigmas são inspirações, mas ter muitos paradigmas é um problema, ou não? Olha, quando a gente tem uma pluralidade de repertório, isto é, quando a possibilidade de modos de fazer, é bom que a gente tenha, desde que a gente tenha critério. Porque se a gente tiver excesso de paradigma, a pessoa fica sem capacidade, não tendo critério, de fazer boas escolhas. Afinal, comer bem não é comer muito, é comer de forma seletiva. Nessa hora, o mesmo vale em relação aos paradigmas. É necessário prestar atenção neles, mas também selecioná-los, fazer com que eles sejam os paradigmas viáveis para aquilo que a gente deseja. Senão a gente fica com uma pluralidade de variáveis e não consegue fazer boas escolhas. Nessa hora, o paradigma ele não pode ser difuso, ele tem que ser focado. A educação pergunta muito, o que você vai ser quando crescer? É a pergunta comum dos professores para as crianças que estão aí na fase de aprendizado. E se a gente mudasse essa pergunta para o que você vai ser quando envelhecer? Às vezes eu ouço pessoas falarem assim, professor, sabia que eu resolvi voltar para a escola depois de velha? E eu sempre digo assim, acho que não, porque depois de velha é a morte. Você resolver voltar para a escola depois de nova. O que sucede, né, o ser mais jovem é exatamente o envelhecimento. O que sucede o envelhecimento é o falecimento. Por isso ninguém volta a estudar, volta a trabalhar depois de velho, porque aí ele já não estará mais. Nessa hora, a gente precisa entender que uma pessoa será o que ela pode ser e precisa ser após o tempo dela de juventude ou de um adulto ainda de meia idade, é aquilo que ela entender como seu horizonte de vida. Né? Nessa hora, uma pessoa não pode perder a perspectiva, né, de persistir naquilo que são os projetos dela de vida. Por isso, desde sempre, eu me pergunto, e pergunto para os meus filhos e netos, e pergunto para minha mãe, que tem 88 anos, quais são os seus planos para o futuro? Por isso, em vez de perguntar o que você vai ser quando você crescer, eu pergunto quais são os seus planos para o futuro. Por isso é muito importante a gente pensar no futuro
a partir do hoje. Claro, por isso que nós nos distinguimos de outros animais. Por exemplo, um animal, quando tem sede, vai até o lugar onde a água está. Nós já fizemos isso na nossa história muito tempo atrás. Houve um momento que, em vez de ir até a fonte da água, cada vez que sede tivéssemos, a gente resolveu guardar água e trazer conosco. Isso economizou tempo, nos colocou em menor número de riscos com predadores, fez com que a gente tivesse uma maior disponibilidade. O que nos separou de outros animais foi a capacidade de trazer o futuro para agora, olhá-lo desde agora, não tê-lo agora, senão ele não seria futuro, mas preparar-se para tê-lo. Nesse sentido, é um sintoma de humanização ser capaz de precaver-se. Falando ainda de futuro, no Brasil, quem determina este futuro com relação à previdência complementar? O conjunto da vida social é que tem que se preocupar com essa questão. Ela não é uma questão só de pessoas que têm mais idade, não é uma questão só de governo, não é uma questão só de empresas. Ela é uma questão do conjunto da vida coletiva que, com seus representantes, por nós escolhidos também, nem sempre na direção daquilo que se deseja, mas que podem, por nós, sofrer impressão para que se faça o que tem que ser feito. Essa é uma questão, a da Previdência, ela é uma questão nacional, ela não pode ser uma questão de governo. A discussão sobre a Previdência é um projeto de nação, seja ela Previdência oficial, complementar, aquilo que se carregar. Não pode ser projeto de governo, porque ela fica limitada a um campo que é um mandato. Ela tem que ser, sim, um projeto nacional que tem outra força, outro caminho. Como o senhor vê, então, o trabalho da ABRAP nesta mobilização coletiva Previdência Complementar para Todos? É uma das instituições que ajuda a cuidar, ajuda a fazer com que a gente não perca a vitalidade e, ao mesmo tempo, seja capaz de trazer ideias que possam se colocar num circuito de debate, de reflexão. Afinal, a gente precisa, isso sim, aumentar o nosso arsenal de reflexões e ideias e aumentar também, né, o nosso repertório em relação às soluções. Por isso, a ABRAP ajuda a fazê-lo. Muito obrigado pela participação, professor, ainda mais pelo esforço, né? Com esta lesão no joelho. Conversei com o professor Mário Sérgio Cortella, aqui no 38º Congresso Previdência Complementar para Todos.